Bom dia a todos. Tudo bem? Podemos avançar? Ok. Primeiramente, gostaria de parabenizar as mães por esse dia especial e gostaria de fazer um desafio agora, antes de a gente entrar na mensagem. Na verdade, assim, não é uma mensagem para as mães, é uma mensagem para todos nós e, claro, as mães estão incluídas, né? Então, eu vou dizer assim que, em especial para as mães. Mas antes de a gente ir para a mensagem, eu gostaria de desafiar vocês que estão em família, né? Se tiver com os filhos aí perto, ou se não tiver, mas o marido, alguém estiver perto, eu gostaria sim de a gente dar alguns minutinhos para que você pudesse orar pela mãe. Ore por ela. Aí vocês decidem, se tiver os filhos, qual dos filhos, ou o pai, aí o marido, né? Agora, as mães que não estão com os familiares por perto, você então poderia lembrar de alguma mãe ou a sua própria mãe, ok? Então, vamos reservar aí uns 3 minutinhos para que você ore agora, abençoando nesse momento, né, a sua mãe. Aí talvez, pastor, eu não tenho assim, meio dificuldade para orar, mas hoje você vai vencer essa dificuldade. Você pode orar assim, mais ou menos assim: Senhor, abençoe a minha esposa que é mãe, ou abençoe a mamãe no nome de Jesus, amém. E olha, tá ótimo, tá? Então vamos lá, uns 2, 3 minutinhos, vocês reúnem, coloca a mão sobre a sua mãe, né? Coloca a mão aí sobre a sua esposa e ore abençoando, ok? Vamos fazer isso aí, 5 minutos, 3 minutinhos, aí a gente volta para para a mensagem de hoje, ok? Vamos lá então. Amém? Eu percebi que a maioria desligou a câmera, mas quem não desligou, a gente ficou muito contente. Oh, gostei de ver a grande mão do Rideu sobre a Alice. Foi muito bom ver aqui. Só deu para ver a Letícia perto da Dona Maria. Que presente precioso, não é verdade? A gente poder abençoar e, né, no caso aqui, as mães sendo abençoadas, né? Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler um texto muito conhecido com os irmãos, se encontra no livro de Mateus, capítulo 11,
versículos 28 a 30. Quando eu disse o texto, talvez você já até lembrou e já, quem sabe já sabe até de cor, né? Mateus 11, 28 a 30. Palavras do Senhor Jesus, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai do céu, muito obrigado. Essa palavra que foi proferida pelo Senhor Jesus em momentos de pressão que ele sofria diante de uma sociedade legalista, homens, autoridades impondo as ações, jeito de viver. E nesse contexto, o Senhor traz essa palavra, acolhendo tantas pessoas naquela época e também hoje nos acolhe de uma forma muito especial. Agradecemos. Abençoa, Senhor Jesus, cada mãe, abençoa, Senhor Jesus, cada irmão conectado, escutando a tua palavra. Ó Deus, isso possa encorajar o coração de cada um pela tua poderosa palavra. Agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema para a nossa mensagem hoje é para todos, sem exceção. É um texto muito conhecido, esse capítulo 11 de Mateus, especialmente 28 a 30, especialmente o 28. A gente conhece muito bem esse texto, né? Esse convite de Jesus: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um texto conhecido e eu pensei nele, especialmente nesses dias modernos, que pudesse ser uma palavra de encorajamento e para o seu coração nessa manhã, tanto para as mães quanto para cada um de nós, porque a gente vê quantas pessoas estão se sentindo assim, né? Cansadas e sobrecarregadas. Então, minha oração é que essa palavra possa trazer um alento, possa trazer um encorajamento no seu coração nessa manhã. Eu quero perguntar aqui para os irmãos, para as irmãs, para as mães, quem aqui está cansada, cansado, ou sobrecarregado ou sobrecarregada? Alguém está aí sentindo assim? Interessante, né? Especialmente nesse tempo que nós estamos passando, parece que tem algo a mais nos pegando e nos levando a esse cansaço e a essa sobrecarga física e também emocional. E além disso, tem outros motivos, os mais variados motivos, né? Talvez alguma doença, um estresse grande com esse negócio da Covid, perda de algum ente querido, perda de emprego, ou mesmo a falta de serviço, acarretando diversas faltas, a situação caótica da política brasileira e também mundial. Também hoje sinais evidentes que apontam para a segunda vinda do Senhor Jesus.
Então, irmãos, diante de tudo isso, e também outras situações que, quem sabe, você está enfrentando hoje, e que você hoje deu uma pausa para a gente, assim, comemorar o Dia das Mães, mas amanhã o problema estará lá. Terá que enfrentar. Nós vamos ter que pegar esse boi pelo chifre. Esse, irmãos e irmãs, é um convite que tem alcançado muitos. E nesses dias também, com a graça de Deus. E se você está sentindo assim, a minha oração é que essa palavra dita por Jesus alcance você de uma forma profunda, uma experiência profunda de ser alcançado por esse convite de Jesus. Irmãos, aqui a ênfase não vai na direção de quem está cansado fisicamente ou sobrecarregado com muitos afazeres. O cansaço se resolve descansando, não é verdade? A sobrecarga se resolve não aceitando aquilo que você não consegue carregar ou acumulando coisas demais. Então, essa disciplina, não consigo, então eu não vou me sobrecarregar. Mas, irmãos, interessante que a gente percebe no ser humano é que, por exemplo, ele tira férias e depois das férias parece que ele precisa tirar uma outras férias para descansar das férias que ele tirou, porque não consegue ficar parado durante as férias. Outra coisa também que a gente acaba acostumando é com a sobrecarga que depois não consegue mais ficar parado. Então, são tantas coisas que vêm que a gente vai aceitando tudo e depois acostuma com isso e não consegue mais ficar parado. Um bom exemplo para isso é o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 14. Eu acho essa passagem extraordinária. Deixa eu só ler para vocês esses dois versículos em que Jesus dá um exemplo nessa questão. Mateus capítulo 14, versículos 22 e 23. Olha só o que diz. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus também, ele era carne e osso e precisava aprender a descansar. E o jeito que ele descobriu, por ele ser tão popular, né, as pessoas estarem aí, ele sabia despedir as multidões. E o texto diz que ele despediu a multidão, subiu ao monte e lá estava ele só. A única coisa que ele fazia, acho que era falar com Deus, né? Mais nada. Então, aqui está uma lição que a gente aprende a como a gente despedir as multidões, aquilo que às vezes nos leva, ou muitas vezes nos leva a ficar cansados e sobrecarregados. Irmãos, às vezes com isso, com essa sobrecarga, com esse cansaço, algum lugar do seu corpo será afetado. Algum lugar vai estar sofrendo. Pode ser que a gente não perceba agora, mas acontece, irmãos. Olha só, quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu subi numa mangueira, eu fui apanhar uma manga bonita, estava bem lá na ponta, eu fui andando pelos galhos, segurei no galho de cima e botei o pé no galho de baixo e estendi a outra mão para pegar essa manga boa.
o que aconteceu? O galho de baixo do pé quebrou, segurei firme no galho de cima, quebrou também e eu fui para o chão. E eu caí em pé, um pé caiu na grama e outro pé caiu em cima da calçada. Irmãos, depois daquilo lá, tal, doeu, passou um remédio ali e tal, tal. Os irmãos sabem que hoje eu sofro com essa queda. Depois de muitos anos, eu sofro com essa queda. Então, olha, irmãos, algumas coisas a gente não está percebendo, mas o nosso corpo está sendo afetado. Os irmãos já viram pessoas que não conseguem ficar quietos em momento algum? Conhece alguém assim? Não para. Às vezes vai ser parado, mesmo não querendo, né? Então, nós precisamos cuidar com isso. Por isso, irmãos, tem sido hoje a doença do século, a depressão. Então, tudo isso, né, nesse contexto. Agora, vendo toda essa situação, quando a gente olha o capítulo 11, aqui há um convite. O convite aqui é claro, é inconfundível. Com a autoridade que Deus deu para Jesus, ele convida você para ir a ele. Vinde a mim, essa é a palavra. Vinde a mim. Nunca poderemos dizer que nós nunca fomos convidados. Nunca. Está aqui. É esse convite. O convite é: vinde a mim. E vou dizer, irmãos, não é qualquer convite. E não é qualquer pessoa que está fazendo esse convite. Pensa nisso. Esse convite está sendo feito pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. É esse convite que está fazendo para mim e para você. Aqui a gente percebe que esse convite vai na direção de pessoas que estão nessa situação de cansados e sobrecarregados. Esses cansados e sobrecarregados são pelos fardos pesados e difíceis impostos pelos escribas e pelos fariseus. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 4, olha só o que diz aqui esse texto, falando sobre os escribas e fariseus, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Após embates fortes com os escribas e fariseus, Jesus aqui, ele se coloca aos cansados e aos sobrecarregados com aquela postura de compaixão e misericórdia. Jesus tem essa atitude que é diferente dos escribas e dos fariseus. Aqui, Jesus, ele deseja que eu e você, a gente conheça a Deus e se torne filho do Pai Celestial. Então, essas pessoas nessa condição de cansadas e sobrecarregadas, eram pessoas sofridas, eram pessoas com corações que estavam esgotados, com o peso na alma, causadas pelas preocupações diárias. Irmãos, e também não é só por causa disso, sem contar as exigências religiosas e aqueles ensinos de deveres pesadíssimos em nome de Deus, o qual eram impostas sobre essas pessoas pelos escribas e pelos fariseus, pelos líderes religiosos.
E se você for olhar o capítulo 23 de Mateus, você vai observar ali as repreensões, e ali está bem claro os ais que Jesus faz contra os escribas e fariseus. Se você for ver ali, irmãos, é coisa pesada, pesada demais. Então, esse era o embate constante de Jesus naquela época com esse grupo de pessoas. E Jesus, ao fazer esse convite, ele está chamando também aqueles que estão cansados e sobrecarregados com o peso do pecado. Por isso, ele, unicamente Jesus, pode dizer, pode prometer. Olha que coisa maravilhosa. Então, qual é a promessa nesse convite para essas pessoas que estão nessa condição de cansados e sobrecarregados? Jesus fala assim: e eu vos aliviarei. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Não é pastor tal, não é igreja tal. Deus pode usar essas pessoas, Deus pode usar uma estrutura, mas não é. Quem é que pode trazer o alívio? Ele fala, eu vos aliviarei. Então, a fonte, o lugar onde eu e você, nós devemos ir, é a Jesus. Porque ali, irmãos, há um ambiente, há um abraço de acolhimento. Ah, pastor, mas você não sabe os problemas que eu tenho. Você não sabe os pecados que eu cometi já. Os braços de Jesus alcançam aquele que, na avaliação humana, talvez praticou o pior pecado. Aqui, esse alívio somente Jesus pode dar. O alívio da culpa pelo pecado é somente por Jesus, pois foi Ele, unicamente Ele, que se sacrificou pelos nossos pecados. Por isso que a palavra fala, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E olha só que coisa muito especial, no versículo 29, ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Cada palavra aqui tem um sentido tão especial, mas o que ressaltou aos meus olhos aqui é essa palavra final, e achareis descanso para as vossas almas. Gente, não precisamos ficar correndo como barata tonta procurando por achar esse descanso. Porque é no Senhor Jesus, e ele fala, e achareis descanso para as vossas almas. Então, a gente olha aqui, a gente vai percebendo que é algo bem simples. É algo que qualquer pessoa pode alcançar. É aceitar esse convite. Aqui ele fala sobre jugo e fardo. Jesus diz que o seu jugo é suave e o fardo é leve. Porque as coisas mais pesadas ele já carregou por nós, por mim e por você. Mas também, irmãos, quando eu olho esse texto aqui, eu percebo que é um dos problemas que nós enfrentamos. Ué, pastor, mas como é que é esse negócio? Se Jesus diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, mas qual que é o problema então? Sabe qual que é o problema? O problema é que, às vezes, nós temos dificuldade em aceitar essa promessa de Jesus, pois mesmo sendo cristão,
Olha só, irmãos, ainda a gente carrega vestígios do paganismo, vestígios do mundanismo. Olha só, às vezes nós achamos que nós devemos pagar alguma coisa para entrar no paraíso. Achamos que precisamos fazer alguma coisa para merecer o reino de Deus. Ai, se eu não fizer isso, aí nós vamos trazer esse estilo de vida para dentro das nossas igrejas. Ah, eu preciso fazer para merecer alguma coisa. Preciso fazer para ser bem visto, ou ser reconhecido, ou pelo menos um pouco reconhecido. Irmãos, o Senhor Jesus já fez tudo por nós. E o que nós precisamos hoje, aqui, é a gente aceitar essa graça dele. Aqui cabe a mim e a você ir a Jesus e não querer fazer alguma coisa, ou não, às vezes a gente vai querer até pagar alguma coisa. Não, o convite aqui é só para ir a Jesus. Cabe a mim e a você crer em Jesus e descansar nele. Você está sentindo cansado e sobrecarregado? Você está sentindo cansada e sobrecarregada? Mamãe, quando eu penso na figura da mãe, e às vezes a gente fica olhando a mãe, a esposa que está dentro de casa, e a mãe que a gente conviveu vendo ela, né? Só de pensar a gente já fica cansado no trabalho que ela teve com a gente, né? Irmãos, uma coisa, se você está sentindo assim, cansado e sobrecarregado, às vezes está trazendo repercussão no seu emocional. Às vezes você chora, e às vezes você fala, poxa, mas por que eu estou chorando? Nem sei por que eu estou chorando, mas choro. Então, alguma coisa está acontecendo lá dentro que você não está percebendo, né? Se você está sentindo assim, não tem força para mais nada, está com vontade de desistir, não quer ver pessoas, não quer escutar pessoas. Se você está sentindo assim, mamãe, se você está sentindo assim, então esse convite é para você. Eu quero dizer uma coisa para você: o convite é pessoal. Eu não posso aceitar esse convite por você. Tem que ser você. Então, nessa manhã que estamos comemorando o Dia das Mães, eu queria deixar essa palavra para você. Vinde a mim, Jesus está dizendo. Vinde a mim, todos que estão nessa condição de sobrecarga e cansaço. Cansaço imposto e cansaço também imposto por você mesmo. Então, eu quero deixar esse desafio e eu gostaria de, para encerrar, a gente fazer uma oração e eu gostaria de orar por cada um dos irmãos e também das nossas mães. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nesta manhã eu quero aceitar o seu convite. Muito obrigado, porque o Senhor nos acolhe, o Senhor nos abraça. E, ó Deus, eu quero pedir agora, no nome de Jesus, que cada um que está se sentindo, está aceitando esse convite, possa sentir profundamente esse abraço, esse acolhimento, esse revestir, esse perdoar pelo sangue de Jesus Cristo em cada vida dos nossos queridos irmãos e queridas irmãs. Muito obrigado, Deus. Obrigado, porque o Senhor, mesmo frente à pressão de tantas coisas, a tanta imposição de uma religiosidade, o Senhor se fez presente, trazendo essa palavra, esse alento
a tantas pessoas naquela época e também para nós nos dias de hoje. Obrigado, Senhor. Eu quero confiar, eu quero me depositar nas tuas mãos. Eu quero ser acolhido e acolhida pelo Senhor. E, ó Deus, eu quero pedir que nesse convite aceito, o Senhor possa sarar, o Senhor possa curar a minha alma. Muito obrigado, Deus. Nós agradecemos, nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém.